Hoje estou velho, em idade avançada, e antes que eu deixe esse mundo, tenho que contar para vocês uma história de ambição e de puro terror, sobre como a ciência usada sem escrúpulos pode criar coisas que não deveriam existir, de como um cientista louco sacrificou o amor e a vida da pessoa que mais lhe amou no mundo. Sabe, eu trabalhei em Indian Springs, no Nevada, antes de todo mundo começar a chamar de Área 51. Entrei em 1945, logo depois da guerra. Meu cargo era ajudante de laboratório. Eu preparava amostras, esterilizava equipamentos e registrava resultados de testes iniciais. Nunca imaginei que em 1946, aquelas caixas seladas que chegavam todo dia anunciariam o pesadelo do Bloco C. Ele chamava oficialmente de Projeto Westner, mas entre nós, poucos autorizados, ficou conhecido como Projeto Abigail. O mentor era o Dr. Albert Westner, um cientista de fala mansa e olhar distante, que recrutou ex-cientistas nazistas em troca de dinheiro e cidadania americana para integrar sua equipe, como parte de uma estratégia semelhante à Operação Paperclip, quando milhares de especialistas alemães foram trazidos aos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Esses homens aplicaram métodos brutais aprendidos na Europa, do uso de prisioneiros como cobaias e técnicas de modificação genética experimental. A ideia do projeto era antiga e os primeiros testes já haviam sido feitos por russos e nazistas, mas sem obter o resultado almejado. A ideia consistia em misturar DNA de várias espécies, buscando aprimorar habilidades em outras, e o objetivo final era criar uma arma viva de combate, um super soldado. Eles utilizavam radiação e compostos químicos para estabilizar e quebrar o DNA e inserir novas sequências. Também usavam inibidores para bloquear o curso natural de crescimento e ganho de músculos. Desse jeito, espécies que cresciam até o tamanho natural da espécie podiam ter tamanhos gigantescos, com ganhos de músculos e força física elevadas. Também utilizavam aceleradores de crescimento, que fazia que isso acontecesse em poucos meses. Para o experimento, utilizavam DNA de mamíferos, especialmente predadores, répteis, peixes e até insetos. Em especial, me lembro que utilizaram o DNA do tubarão da Groenlândia, pois esse peixe tinha um metabolismo lento e ultrapassava 500 anos de idade. Buscavam em répteis a capacidade de autorregeneração. As experiências começaram com animais que atingiam força e tamanhos gigantescos, além de características únicas. Eram monstros disformes que não pareciam ser desse planeta. As espécies produzidas depois dos testes realizados eram sacrificadas e incineradas em um forno crematório gigante. Mesmo com o sistema de exaustão, às vezes o cheiro de carne queimada se tornava insuportável. Era um processo terrível, a transformação, envolvendo muita dor às espécimes. Alguns animais desenvolviam artérias inflamadas e músculos retorcidos, e macacos arrancavam pelos, gritando em desespero pelos túneis. Quando o programa atingia um resultado satisfatório e estável, seria a vez de testar com seres conscientes que fossem capazes de cumprir ordens. Isso quer dizer, seres humanos.
No começo tentaram encontrar recrutas no próprio exército, mas ninguém era louco de se submeter àquilo. Então decidiram, a exemplo de outros países desumanizados que adotavam essas práticas, a fazer o experimento com prisioneiros. Inicialmente começaram utilizando homens. Entravam acorrentados, pálidos, sabendo que não sairiam vivos. Após alguns procedimentos, sofriam transformações grotescas, ganhando superforça, tamanho e habilidade de combates anormais. Atacavam e matavam os guardas na tentativa de fugir, tendo que serem executados, não permitindo ao projeto chegar ao fim. Então resolveram usar mulheres, por serem mais submissas e possuírem menor agressividade, mas o resultado foi o mesmo, de guardas serem atacados por feras em forma humana, despedaçando seus carcereiros antes que fossem obrigados a executá-los. Para evitar carnificina, as celas ficavam manchadas de sangue coagulado e gritos abafados ecoavam pelas paredes frias, me assombrando até hoje. Foi então que o governo decidiu abandonar e destruir o projeto e, por fim, a gastos de bilhões de dólares. Mas o Dr. Albert estava obcecado pelo projeto, ao ponto de sugerir e usar a sua própria filha para cobaia. Ele fazia isso porque acreditava que, por causa de sua ligação paterna e principalmente do amor que Abigail sentia por ele, ela não atacaria e seria submissa às ordens. Então o Dr. Albert convenceu autoridades a usar sua própria filha, Abigail, de 22 anos, que acreditou na promessa de simples testes médicos para proteger soldados. Ingênua, ela confiou no pai e se voluntariou. Em vez disso, combinaram seu DNA com o de tardígrados, micro-organismos quase indestrutíveis, e de tubarões da Groenlândia, capazes de viver entre 250 e 500 anos, além de outras espécimes que não tomamos conhecimento. Substituíram seus órgãos internos, reforçaram seus ossos e introduziram genes de répteis que regeneram membros. E então ela começou a mudar de forma grotesca. Em poucos dias, já não parecia mais humana. Sua pele estava ficando acinzentada e seus dentes pontiagudos. O tamanho foi se tornando descomunal, chegando a ultrapassar 3 metros. Começou a desenvolver apetite por carne crua e estava sempre com fome. Talvez fosse o resultado do crescimento anormal. O bloco C se transformou em um bunker impenetrável. Guardas armados, câmeras 24 horas, acesso restrito aos auxiliares de laboratório. Certa noite, enquanto esterilizava tubos em banho-maria, ouvi 2 gritos simultâneos, agudo e gutural, que fizeram as paredes vibrarem. Fui arrancado dali por 2 guardas, que apenas disseram: "Esquece o que ouviu, pelo seu próprio bem." Os relatos pioraram. Arranhões no vidro de observação. Peterson, guarda, disse ter ouvido Abigail sussurrar: "Estou com fome", enquanto seus olhos amarelos brilhavam no escuro. Os próprios guardas começaram a temer por suas vidas. Soube que um dia ela arrebentou a porta da cela e matou e devorou 2 guardas que a vigiavam. Então o alto escalão decidiu destruir o projétil e as evidências. O pai definhou, olheiras profundas, e tinha a voz trêmula nas conversas. Em junho de 1947 foi encontrado morto. Se matou com um tiro na têmpora. Junto ao corpo deixou um bilhete: "Não matem minha filha. Ela ainda é humana."
de alguma forma. Horas depois, Washington ordenou a suspensão de alimentação e sedativos, abandonando totalmente o projeto. Na madrugada de 17 de junho, às 2h17, soou o alarme de nível 4. Corri ao bloco C. A porta de aço reforçada por dentro estava retorcida como papel. Guardas estavam no chão, um agonizando com o ombro arrancado, o outro sem rosto, apenas um vazio escuro, e o outro totalmente destroçado. E lá estava Abigail, ou o que restava dela, pele cinzenta esticada, revelando músculos tensos como cabos de aço. A espinha projetava-se em sulcos sombreados, seus olhos verticais, como os de um réptil, irradiavam luz amarela. A respiração soava úmida e pesada, como se seu peito guardasse líquido. Ela avançou em passos lentos, cada batida no chão ecoando como marteladas. Mas o capitão gritou: "Fogo!" Rajadas cortaram o corredor. As balas a sacudiram, mas não a derrubaram. Ela ergueu-se, ergueu o rosto e sorriu. Um sorriso frio, desumano. Corri, sentindo o ar atrás de mim se comprimir, como se algo faminto estivesse em meu calcanhar. Nunca senti tanto medo na vida. No dia seguinte, lacraram o bloco C sob a desculpa de vazamento químico. Concreto e aço bloquearam cada acesso. Ainda assim, quem trabalhou ali ouvia às vezes batidas surdas e aranhões vindo dos túneis. E em noites sem vento, um sussurro baixo: "Pai". Fomos dispensados e aposentados, e impedidos de revelar alguma informação sobre o que aconteceu sob lei marcial e pena de prisão perpétua. Eu procuro pensar e me esforçar para acreditar que Abigail está morta. Seria o melhor para todos, inclusive para ela. Mas é possível que ela ainda esteja viva. Se Abigail ainda vive, já não é humana. Mas como o tubarão da Groenlândia, talvez ela seja capaz de viver por séculos, ou seria capaz de entrar em dormência. Ela pode estar hibernando, aguardando um despertar possível. Porém, por mais monstruosa que seja, algo dentro dela ainda guarda memórias do que já foi. Uma doce, jovem e inocente, que acreditou e amou um pai que foi o verdadeiro monstro da história.